Olá, estamos de volta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de farmacologia do sistema digestório, parte 2. Então, a gente tinha parado falando aí um pouquinho sobre, especificamente, os antiácidos. Vamos falar, então, sobre esse tema aí bacana, interessante. Continuamos falando sobre eles, né? Na aula anterior. Quem não viu a aula anterior, recomendo que volte, que a gente fez uma revisão bacana sobre todo o sistema digestório, sobre os principais distúrbios, para que a gente possa entender então, como eles são aplicados aqui. Então, os antiácidos, nós temos como mecanismo de ação, a principal função é neutralizar o ácido gástrico que está lá no estômago. Nós temos mais comumente, né, aqueles que temos hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio. Então, cada um deles, né, tem componentes com uma capacidade de provocar essa neutralização. Um ponto importante é que a maioria dos antiácidos eles têm uma duração de ação um pouco limitada. Então, geralmente, né, nós temos uma característica deles serem mais usados para sintomas agudos, tá certo? Então, nos sintomas agudos, os antiácidos comumente são utilizados. A forma mais comum de administração dos antiácidos é por via oral, né? Então, a gente tem comprimidos mastigáveis, suspensões ou efervescentes. Lembrando que as suspensões, elas acabam saindo na frente ali quando a gente quer um resultado mais rápido por conta da forma farmacêutica, por estar líquida, né? Então, a gente comumente já tem ela. E aí também nós temos mais recentemente, as formas mastigáveis, que também têm tido uma boa utilização. A forma farmacêutica também bem aplicável para esse grupo farmacológico, tá beleza? Nós temos então indicações para hemorragia digestiva alta, para dispepsia, né? Quando a gente tem também as lesões do trato gastrointestinal, né? Que no caso pode ser a úlcera também. Em alguns casos, né? Quando nós temos ali isoladamente a sua aplicação, a sua utilização para alguns grupos especificamente voltadas, né? Para fármacos. Que nós temos alguns grupos restritos, ou seja, para aqueles grupos em que nós temos a aplicabilidade é, restrita à utilização de medicamentos. Por exemplo, a mulheres grávidas, né, quando estão ali naquele período de um pouco de enjoo, né, um pouco de azia, má digestão, né, nós temos a indicação aí de alguns antiácidos especificamente que são mais seguros, certo? Então, nós temos essa rápida ação dele, né, que acaba trazendo esse alívio rápido, né, e normalmente dos sintomas associados à hiperacidez, como a azia e a indigestão. Então, os antiácidos acabam sendo utilizados com mais frequência por conta disso. Eu coloco aí o exemplo do lado, ó, não estou ganhando nada, tá? Do Simeco Plus, mas ele é uma mistura de hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e simeticona, né? Então, indicado aí para condições de azia, má digestão, acidez estomacal. Então, essa é uma combinação de diferentes compostos farmacológicos, né, em que nós temos a utilização aí neste medicamento, tá beleza? Alguns efeitos adversos dos antiácidos que a gente chama a atenção. Nós podemos ter distensão abdominal e aquele arroto, né, com a utilização. Náuseas e flatulência também é muito comum. Nós vamos ter também alteração na motilidade intestinal, então em algumas pessoas pode provocar, em alguns momentos, né, um pouco de prisão de ventre, de atraso ali naquele caminho do bolo fecal especificamente, tá? Pode provocar alteração do pH urinário, então, que também se forma por conta dos compostos insolúveis que são formados a partir destes fármacos especificamente, tá bem? E temos também algumas condições de absorção, então atrapalha na absorção. Isso é importantíssimo, tá, gente? Quando a gente pensar em interações medicamentosas, os antiácidos, eles interagem normalmente interferindo na absorção de alguns fármacos, na completa metabolização, por exemplo, atrasando ou muitas vezes inativando a ação de alguns fármacos especificamente, tá bom? Então, ao longo da farmacologia, você vai ver, né, dentro de alguns grupos que eles podem interferir, tá beleza? Nós vamos ter também
Então, essa redução na absorção do fosfato, e aí por isso a pessoa pode ter ali uma sensação de fraqueza, desconforto, claro, isso a longo prazo. Então, é aquela pessoa, eu tomo hidróxido de alumínio todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, né? Sente aquela má digestão e pá, hidróxido de alumínio, pá, né? É a magnésia bisurada. Eu coloquei para vocês também, né? Que é bem antiga, bem conhecida. É outro exemplo também, né? Nós temos vários, claro. Deve ser monitorado o uso por pacientes que têm insuficiência cardíaca ou renal, tá? Então precisa ser muito bem avaliado aí a sua utilização, porque a gente tem limitações em relação a esses pacientes, né? Em alguns momentos não é seguro, beleza? Podemos continuar tranquilo por aí, né? Vamos citar então outros grupos importantes. Agentes protetores gástricos. Aí eu coloco para vocês o sucralfato e o misoprostol. Provavelmente você conheceu o misoprostol com a sua utilização, né, do seu principal efeito adverso, que é o de quê? Indução do parto, né? A sua função abortiva. Quem aí conhece o misoprostol é o Citotec, tá bom? Esse medicamento, inclusive, que é utilizado aí de forma e é vendido, né, de forma irregular no mercado de falsificação, né, de desvio de medicamentos, enfim, a gente tem muitos casos disso aí. Então, tanto o sucralfato como o misoprostol formam uma camada protetora na mucosa gástrica, auxilia no processo de cicatrização das úlceras, que acabam prevenindo aí os danos causados pelo ácido, né, pelo aquele suco gástrico que a gente comentou na aula anterior. As indicações: lesões gástricas induzidas por AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, lembram lá das prostaglandinas, né? Quando a gente inibe por sua vez, a gente deixa de ter essa proteção, essa indução e produção do mucoprotetor, beleza? Esofagite de refluxo, tratamento de úlceras gástricas e duodenais, a gente tem essa indicação. A indução do trabalho de parto, em algumas situações médicas, o misoprostol, então, pode ser utilizado para induzir o parto, tá? Ele é um análogo sintético da prostaglandina E1, então vai estimular aí a produção de muco e bicarbonato, né, promovendo a proteção da mucosa gástrica. Nós temos também um efeito sobre o músculo liso, tá? Que reduz aí de forma considerável a secreção ácida, aumentando a resistência da mucosa. Tá joia? Então, muito bem. Vamos aí para este outro grupo, também muito importante, que vocês podem ver na sequência, que é o grupo dos agonistas dos receptores de dopamina, são os procinéticos, tá certo? Também conhecidos também como procinéticos. Então a gente tem como exemplo aí a metoclopramida e a domperidona, né? Nós temos aí o Domperix como exemplo de um nome, né, comercial. Domplive, né, também tem sido amplamente utilizado. Esses dois grupos aí, especialmente, né, eles têm uma característica em relação à sua segurança, principalmente em pacientes pediátricos, né? Então a gente tem ali a possibilidade de utilizar em pacientes pediátricos e por isso ele tem apresentação em várias formas farmacêuticas, né? A gente tem comprimido, em gotas, né? Temos aplicação também por via injetável, endovenosa, né? E isso faz com que a gente possa utilizar eles em muitas situações. Alguém lembra o nome comercial aí da metoclopramida? Tan, 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 tan. Alguém já usou metoclopramida na vida, né? Quando você chega lá no pronto-socorro, né, que falam para você, olha, a gente só tem o... Ah, vamos dar para quem consegue lembrar. Alguém sabe o nome da metoclopramida? O nome comercial é o Plasil, gente, né? Então, às vezes você chega no pronto-socorro, o que que vocês deram para ele, né? Plasil, que é o que está disponível lá no serviço público, às vezes no serviço de pronto-socorro, né? Então, é a metoclopramida, que é um fármaco que é útil, né, nos casos de refluxo gastroesofágico, em pacientes que estão com condições de náusea, vômitos, né? Então, acaba reduzindo essa condição. Usado também no distúrbio da motilidade gastrointestinal, facilita esse esvaziamento gástrico, estimula a motilidade intestinal também, né? Então, é um medicamento que atua no sistema digestório também, no alívio, principalmente,
das náuseas e dos vômitos. Vamos citar aí um outro exemplo, um outro grupo bacana, né? Que são os inibidores da anidrase carbônica. Então, a gente tem aí como exemplo, ó, a acetazolamida. Alguém já viu falar na acetazolamida? Para que que ela serve? Para que que ela é aplicada, né? Então, a acetazolamida é um exemplo de inibidores da anidrase carbônica que vai reduzir a produção de íons hidrogênio, né? Alguém já viu falar na condição de alcalose metabólica, né? Então, essa redução de íons de hidrogênio diminui de forma indireta a secreção de ácido no estômago, né? Então, quando a gente tem um desequilíbrio, né, na nossa função ácido-base, né, que é extremamente importante, inclusive para a manutenção do pH, do nosso sangue, né, do funcionamento natural da função enzimática, hepática, e por aí vai. Isso aí vai ser extremamente importante. A acetazolamida também tem sido utilizada no tratamento do glaucoma, né? Em alguns casos também de epilepsia, né? Então reduz aí essa atividade é muito importante a sua aplicação especificamente, né? Então, nessas condições aí, ela pode ser aplicada, prescrita para corrigir o desequilíbrio ácido-base. E aí a gente tem os antidiarreicos, ou seja, que combatem a diarreia. Alguém aí já usou algum antidiarreico? Ou não? Ou nunca precisou? Alguém já teve que controlar a diarreia? Ou sabe de algum paciente aí que já precisou fazer esse controle, né? Às vezes estava ali é, uma condição de diarreia mais grave, perdendo muitos eletrólitos, muitos líquidos, e aí precisou fazer uma utilização emergencial. Os antidiarreicos, né? O nome já está dizendo, antidiarreicos ou antidiarreia é utilizado para tratar a diarreia de uma forma mais rápida, então reduzindo a frequência e a consistência das evacuações, né? Então, quando você está indo realmente muitas vezes ao sanitário. Então, a gente tem vários tipos, né? Como, por exemplo, a aloperamida, né? Nós temos o difenoxilato, né? Que vão ajudar diminuindo a ação da motilidade intestinal, então são aqueles que exercem um efeito diretamente sobre a motilidade intestinal, né? Sobre o peristaltismo que a gente falou na aula anterior, né? Então, a gente sabe que a loperamida, né, ela tem essa capacidade de reduzir essa atividade muscular, né, que o intestino vai fazer lá, e isso faz com que ocorra esse número de evacuações. O difenoxilato, né, ele já tem ali a relação importante com a atropina para prevenir abuso, né, porque a atropina pode causar também alguns efeitos colaterais, né, quando a gente tem algumas condições de doses elevadas, né. Então, é importante lembrar que esses medicamentos não devem ser utilizados em infecções graves, porque quando se retém, por exemplo, há uma contaminação bacteriana grave, se retém essas fezes, ela pode prolongar a presença desse agente infeccioso no sistema gastrointestinal, né? Por exemplo, as DTAs, doenças transmitidas por alimentos, né? Você se alimentou num fim de semana e aí comeu mal e isso realmente pode ter provocado, está provocando essa diarreia, né? Vamos pensar, aquele, é, aquela comida que você não sabe realmente a origem, né? Pode ter sido ali contaminada, né? Pode ter vindo ali salmonela, sei lá, qualquer tipo de bactéria patogênica que possa estar provocando essa condição de diarreia. Então, se você utiliza um antidiarreico para conter, travar isso, isso pode ser perigoso. É claro que esses antidiarreicos são alternativas importantes quando a gente tem, por exemplo, pacientes debilitados, né? Idosos que já não podem perder muito líquido, muitos eletrólitos, porque existe essa perda, né? Então, a estratégia, por exemplo, para tratar a diarreia, mais importante, é claro, utilizar os repositores da flora intestinal, né? A gente utilizar repositores da flora intestinal, utilizar os soros que podem ser aplicados, né? Em alternância, combinados para repor ali aquela perda de líquido de eletrólitos, né?
e tratar a causa do que está provocando a diarreia. É claro que a gente tem aqueles casos crônicos, então, que pode ser uma função importante. Esses são os inibidores da motilidade. E aí a gente tem os adsorventes, que são aquelas substâncias que se ligam às toxinas ou agentes irritantes no intestino, reduzindo a sua ação. Qual que seria um exemplo, então? O carvão ativado, né? Então, o carvão ativado é capaz de se ligar ali e absorver determinados compostos que podem provocar, estar provocando esta condição de diarreia, tá certo? E é claro, existem vários motivos, várias aplicações. Vamos falar então agora dos agentes antieméticos mais importantes também. Nós temos aí os antagonistas do receptor 5-HT, aí a gente cita o ondansetron, né? Mais conhecido a ondansetrona, o Vonal Flash, olha aí, 4 miligramas, ele tem a apresentação de 8 miligramas também. Então, a gente vê ali embaixo, ó, os receptores 5-HT estão presentes em muitos locais críticos, que estão envolvidos na êmese, incluindo o vago aferente, o núcleo do trato solitário, que é uma área ali muito importante, tá? Então, esses fármacos, eles são para prevenir e reduzir náuseas e vômitos associados a algumas condições médicas, por exemplo, efeitos colaterais de cirurgias, é muito comum depois da cirurgia ficar com aquela sensação, né? A pessoa costuma dizer assim, fica um pouco grog, né? Seria aí a pronúncia, né? As condições de gravidez, condições gastrointestinais. Ponto, atenção. Houve-se uma discussão aí há uns 2 anos atrás sobre a segurança ou não do Vonal Flash para utilização em grávidas, porque lá em um país aí, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né, houve relatos de possível aparecimento de anomalias congênitas em grávidas que estariam utilizando o Vonal Flash. Houve-se a suspensão, mas há sociedades que recomendam. Então, não existe um consenso sobre esse tema. Há médicos que continuam recomendando o Vonal Flash aí sem observar nenhum caso parecido, tá bom? O mecanismo de ação, então, normalmente, né, do odanzetrona ou do Vonal, né, por exemplo, é diretamente nos receptores de serotonina, né? Então a gente tem esse efeito aí, que é do 5-HT. A ação sobre o sistema nervoso central, nós temos aí também alguns antieméticos que agem diretamente no centro do vômito, ou seja, as fenotiazinas, como a prometazina, né? A prometazina também é outro exemplo. E temos também aqueles que estimulam a atividade peristáltica, que vai trazer ali o movimento do trato gastrointestinal, como, por exemplo, a domperidona, né, que a gente citou ali anteriormente. A gente está complementando esse tema citado aí anteriormente, tá? Nós temos aí, então, para contextualizar, antagonista dos receptores de dopamina, antagonista dos receptores de serotonina, antagonista dos receptores de histamina H1, né? Aí a gente tem o dimenidrato, né? Nós temos a meclozina também. Temos os antagonistas dos receptores canabinoides, que aí a gente tem o dronabinol, que é um exemplo também, como referência. E nós temos alguns pontos, tá? Podem e são muito utilizados né, no tratamento de alguns efeitos colaterais, principalmente da oncologia. Atenção para esse detalhe, né? Então, pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, né? Então, é comum fazer essa utilização também. Nós temos também a utilização deles em condições de profilaxia pré-operatória, administração antes de cirurgias para prevenir náusea pós-operatória. Em caso de gravidez, né, que a gente tiver ali hiperêmese gravídica, nós temos como efeito adversos, pode ter sonolência, por quê? Por causa da histamina, beleza? Age lá na região central, então a histamina nós sabemos que ela é responsável por regular esse sistema vigília-sono, regula o sistema também de muitas vezes alérgico, né? Em condição de alergias, né? Então, ela está presente nesses vários mecanismos e aí por isso também pode provocar sonolência, pode ter boca seca, né? Entre outros, dependendo aí do tipo de antiemético que a gente vai utilizar. A administração desses medicamentos é de várias formas, então a gente vai ter comprimido, supositório, injeção intravenosa, formas orais, líquidas, né? E também agora a gente tem também algumas opções para serem utilizadas, né? Aplicadas diretamente na pele, ou seja, a forma transdérmica, tá beleza?
alguns cuidados, deve sempre se observar qual é a causa subjacente, ou seja, por que que se escolheu esse antiemético, o que que está relacionado, né? E é sempre importante avaliar isso na hora da tomada de decisão, tá beleza? Nós temos então os fármacos utilizados no tratamento da constipação, então eles são para estimular, né, realmente aí os derivados do difenil, metano, o bisacodil ou a fenolftaleína, então são efeito direto nos enterócitos, neurônios entéricos, então vão agir provavelmente induzindo a inflação, né, de baixo grau e limitado aí ao intestino delgado e ao intestino grosso. Então vai acumulando mais água, puxa mais água lá para aquele local, tá? Concentra, como se fosse assim um imã. Aí concentra lá. E aí isso faz com que, ó, pão, aquele negócio que tá preso. O que acontece com a fezes, né? Ela prende ali e fica seca e dura. Falta de água, né? Então, quando há presença de água, ela vai estimulando aí a motilidade intestinal dessa forma interessante. Então, a gente tem aí o Ducolax e a atenção, né? Para o uso indiscriminado desses fármacos laxantes ou laxativos. A gente tem um fármaco laxante utilizado, né, como laxativo, a cáscara sagrada, né, é um fármaco oriundo, né, é um fitoterápico, a cáscara sagrada, é reconhecidamente aí pelo seu efeito laxativo, muitas vezes é associado em algumas fórmulas do setor magistral, né, com diversas finalidades, muitas vezes até no sentido de emagrecimento, mas precisa se ter bastante cuidado em relação a essa utilização indiscriminada de laxantes, né? Inclusive o bisacodil. Normalmente utiliza ali naquela condição quando você precisa fazer um exame, né? Então, aquela condição mesmo dos osmóticos, né? Você pode fazer a utilização, né? Então, tem aplicações específicas em que você realmente vai precisar fazer. E aí a gente tem algumas aplicações clínicas recentes e que são mais novas, modernas, mas nem tanto, né? Na época que eu fazia faculdade já se falava sobre probióticos, prebióticos, e aí nos últimos 10 anos isso veio se popularizando mais, né? Então os agentes probióticos são as aplicações clínicas mais recentes, né? Então, para quê? Para restaurar o equilíbrio da flora intestinal, né? Então, quando tem diarreia, a gente perde ali muitas, né? Quando você tem, por exemplo, quando o paciente está apresentando condição mesmo das fezes com odor muito forte, né? Ou quando ela frequentemente solta gases, né? Com odor muito fétido, isso é o quê? Manifestação de que a flora intestinal não vai bem, tá? Então tem que ter atenção. E aí a utilização desses probióticos pode ser uma das aplicações mais interessantes, né? Para esses pacientes que porventura têm diarreia com frequência, ou vamos dizer, entre aspas, né? Didaticamente, tem um sistema gastrointestinal fraco, frágil, né? Então, isso é interessante. Auxilia no tratamento de diarreias associada a antibióticos. É muito comum, quando a pessoa usa azitromicina, por exemplo, ter diarreia, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter atenção. Não só a azitromicina. Estou citando esse exemplo aqui, né? Porque é uma das mais conhecidas e amplamente conhecida a azitromicina, né? E aí a gente precisa saber monitorar esses casos para poder ajudar, né? Então, a Saccharomyces cerevisiae e muitos outros a gente tem aí na composição dos probióticos, né? Então, alguns dependendo do tipo de cepas. Então, a gente espera identificar cepas probióticas mais eficientes, mais eficazes, ser capaz de investigar a aplicação em condições inflamatórias intestinais, né? Que a gente citou ali naqueles distúrbios anteriormente. Vamos treinar um pouquinho? Olha só. Vou passar aqui este caso. Um paciente, João, de 45 anos, procura um médico com queixa de desconforto abdominal, distensão abdominal, flatulência e episódio de diarreia. Após uma avaliação inicial, o médico suspeita de uma disfunção no sistema digestório, possivelmente relacionada a distúrbios na motilidade intestinal. João relata que esses sintomas têm impactado significativamente em sua qualidade de vida e capacidade para realizar atividades diárias. Diante disso, o médico decide prescrever um medicamento para ajudar a regular a motilidade intestinal de João. Considerando a farmacologia do sistema digestório, o médico tem algumas opções, como agentes procinéticos, antiespasmódicos, né? Conhecido Buscopan, né? Ou reguladores da flora intestinal. No entanto, a escolha do medicamento adequado depende da causa subjacente dos sintomas de João.
Como profissional de saúde, qual abordagem farmacológica você escolheria para atuar nos sintomas de João e por quê? Que considerações você faria ao selecionar o medicamento, levando em conta possíveis efeitos colaterais, interações medicamentosas e a condição geral do paciente? Será que vocês conseguem deixar nos comentários para mim a sua resposta? Hein? Pode deixar para mim? Seria uma forma aí de eu ter certeza de que você assistiu minha aula e chegou até aqui. Se você colocar nos comentários, eu vou saber que você veio até aqui e que você gostou da minha aula, tá bom? Então, eu vou deixar essa para você me responder lá. Mas vamos treinar uma questão. Essa questão é do concurso público da Prefeitura de Laguna para o cargo de farmacêutico, né? E traz ali um questionamento sobre esse assunto, né? Do que nós estávamos estudando. Vamos lá, vamos responder juntos. Com base na farmacologia do sistema digestivo, registre V para verdadeiro ou F para falso nos itens abaixo. Vamos lá, a primeira afirmação. As classes de medicamentos antieméticos são medicamentos usados no controle de vômitos. E aí, hein? Acabamos de falar sobre isso. Algumas doenças gastrointestinais que acometem o aparelho digestivo, como gastrite, infecção por H. pylori, Helicobacter pylori, úlcera e refluxo gastroesôfago, os medicamentos utilizados neste tipo de patologia são os antagonistas de receptores H2, como, por exemplo, a ranitidina e a cimetidina. Também falamos sobre isso na nossa aula. O omeprazol, pantoprazol e misoprostol são considerados antiácidos. E aí, hein? Será que o omeprazol é antiácido? Os medicamentos antieméticos é uma classe de fármacos. Nossa, essa assertativa aqui, por mais que você não soubesse, dava para ver pela pronúncia, né? Vamos ler junto. Os medicamentos antiemético é uma classe de fármacos não antagonistas serotoninérgicos muscarínicos, histamínicos e dopaminérgicos. Olha que salada mista que fizeram com isso aí, né? Claro que não está nada certo disso, gente. Medicamento antiemético, fármaco antagonista serotoninérgico, muscarínico, histamínico, dopaminérgico, fez uma mistura maluca aí, né? Então, qual seria a resposta correta? Resposta B, VVFF. Então, estaria verdadeiro, sim, antiemético é usado no controle de vômito e as doenças que acometem o aparelho digestivo, né, estão aí, gastrite, infecção por H. pylori, né, Helicobacter pylori, a gente falou isso um pouquinho na aula anterior, na primeira parte da nossa aula, né, por isso que é bacana você assistir as duas aulas. O omeprazol não é, né, gente, considerado nem o misoprostol, né, e o pantoprazol e o omeprazol são o quê? IBPs, inibidores da bomba de prótons, né, que a gente falou também lá na nossa outra aula. Essa questão aqui também é muito fácil, eu já passei antes de responder a resposta. Quais são os fármacos utilizados no tratamento de doenças gastrointestinais? Diuréticos e vasopresina, né? Que eles misturaram fármacos, sistema cardiovascular, né? Cardiovascular e renal, enfim. Aí, letra B, antiácidos, antieméticos e laxantes. Essa também estaria muito fácil, né? Antipsicóticos e antidepressivos ou anti-inflamatórios não esteroides. Se você estudou um pouquinho de fármacos do sistema digestório, você conseguiria responder com facilidade. Então, essa também é de um concurso, tá, gente? De uma prefeitura. Essa aqui é uma outra questão, né, que traz aqui, ó, a pergunta. Paciente com câncer, olha, eu falei para vocês agora há pouco sobre a parte oncológica, né, que é interessante a gente saber. Paciente com câncer de pulmão, de não pequenas células, precisa sofrer investigação quanto à mutação genética por gene EGFR. Quando negativo, necessita de pesquisa da translocação do gene ALK, para que, a partir destes testes, possa traçar o melhor tratamento farmacológico. Um dos protocolos recomendados é o uso da cisplastina e do pemetrexed. Isso. Os análogos da platina podem levar a inúmeros efeitos colaterais, que são muito bem descritos na literatura, porém as náuseas e os vômitos são os efeitos que mais levam à suspensão de seu uso. Náuseas e vômito, né? Nessa hora você grifa, né? Para saber o tema. As principais classes farmacológicas utilizadas para prevenção e tratamento da náusea incluem os antagonistas dos receptores 5-HT, né? Lembra que a gente falou? Antagonistas dos receptores NK1 e corticoides. Outras classes também poderão trazer ganhos potenciais com efeitos antieméticos, como antagonistas de dopaminas. Os
benzodiazepínicos e os canabinoides. Assinale a opção que indica o fármaco que precisa estar associado a outros antieméticos que merecem atenção devido aos seus sintomas extrapiramidais, né? Então, a gente tem ali ondansetrona, dexametasona, metoclopramida, poloxetazona e adolazetrona. Neste caso, a resposta seria letra C, metoclopramida, que é um fármaco antiemético que tem efeitos extrapiramidais. Alright? A respeito da farmacologia dos antiácidos, assinale a alternativa correta. O bicarbonato de sódio é um eficiente antiácido devido à sua capacidade de neutralizar a acidez. Seu uso é seguro, indicado inclusive para indivíduos com comorbidades como insuficiência cardíaca ou renal. Olha aí, hein? Seu uso é seguro e indicado, inclusive, né? Quando se diz inclusive, já chama atenção. O uso prolongado de antiácidos pode levar à redução da absorção de fosfato, resultando em uma deficiência clínica que se manifesta por meio de sintomas como desconforto, fraqueza muscular e osteomalácia. Falamos isso, hein? Lá no início do slide. Os antiácidos variam quanto ao seu grau de absorção e, portanto, nos seus efeitos sistêmicos, os antiácidos que contêm alumínio, magnésio, né, são mais absorvidos quando comparados aos que contêm bicarbonato. Os antiácidos que contêm alumínio e hidróxido de magnésio são particularmente úteis em pacientes em tratamento de hanseníase por ciofazima, pois não afetam a absorção sistêmica do fármaco, né? A gente já sabe, pois não, pois afeta, né? O dasatinib é bem absorvido após a administração oral. A exemplo de outros inibidores da BCR-ABL sinase, a biodisponibilidade do dasatinib não é afetada ou reduzida pelo uso de antiácidos ou pela presença de alimentos. Nós falamos inclusive disso, né, gente? Os antiácidos interferem na absorção de muitos medicamentos. Então, a resposta correta seria a letra B, que o uso prolongado pode provocar desconforto, fraqueza muscular. A gente falou lá do fosfato nos efeitos adversos. E acabou, né? Que bacana. Essas foram as referências bibliográficas. Se você quiser usar como referência para ler esses livros aí, aproveitem, tá? Para fazer a revisão do nosso material. Material gratuito para vocês, que estou preparando com muito carinho, espero que vocês gostem. Dê um joinha, dê um comentário, né? Isso estimula, anima a gente a fazer mais materiais como estes aqui para vocês, né? Eu agradeço muito. Aqui estão os meus contatos, prof.maico.paiva@gmail.com. Meu telefone, seu WhatsApp também, se quiser mandar uma mensagem lá, pedir algum tema de aula, ou a gente bater um papo sobre qualquer tema da farmacologia, será muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, por estar aqui comigo. Não sei que horas você vai estar assistindo essa aula, mas desejo bons estudos, né? E uma dose de farmacologia sempre faz muito bem, tá certo? Então, até nosso próximo encontro. Fiquem todos aí com Deus, né? Muito obrigado pela presença de vocês.